O vilão mais temido de toda a franquia Naruto acabou virando um Zé Bunda no final da história. Em Boruto ele tá gente fina pra caramba, pô. Nem parece que matou geral no passado, tacou o terror, como é que pode? Será que estragaram o baita personagem que era o Orochimaru? Eu fico pensando às vezes. Como é que ele foi de um maluco sanguinário, serial killer praticamente, né? Pra um pai ou mãe de família que vai até em reunião escolar, até convidando pro casamento do Naruto. O que aconteceu nesse meio caminho? Vamos lá ver. A maior oferta de todos os tempos para quem curte animes e desenhos. Se você tem uma veia artística, se você quer aprender a desenhar seus personagens preferidos, tá oficialmente aberta a oferta Black November do Mega Pack de arte. Se liga, são 4 treinamentos em um que vão te transformar no artista profissional, mesmo que você não leve jeito nenhum, mesmo que você ache que não leve jeito nenhum. Dá uma olhadinha no que você vai receber. Treinamento desenhando animes com 5 módulos completos e práticos para você desenhar os animes que você quiser. Treinamento colorindo a lápis também com 5 módulos, é um passo a passo prático para você dominar a arte e colorir seus desenhos. Treinamento pintura digital que em 6 módulos vai te mostrar todas as oportunidades da revolução da arte digital e fazer com que você ganhe dinheiro trabalhando com algo que você gosta, né? Sem sair de casa. E por fim, treinamento desenho realista, que vai te ensinar a fazer os desenhos mais próximos da realidade possível. Tudo isso de R$ 488 por menos de R$ 11 por mês. Mas corre que essa condição não vai ficar disponível por muito tempo. Aperta, saiba mais e aproveita essa oportunidade. Inestrantes, Peter aqui. Pô, um dos personagens mais assustadores de Naruto, o Orochimaru, ele sempre foi inimigo número 1 de Konoha. Se olhava pro inimigo de Konoha, olhava pro principal vilão, era Orochimaru, né? Mas você acredita que o cara deu uma mudada absurda? E agora tá do lado do bem, Boruto, você acredita nisso? Você não desconfia? Mas tá acontecendo. Agora o Orochimaru é considerado um cidadão exemplar, um gentleman. Oh, caramba, o que tá acontecendo? Mas como que diabos um sujeito que tinha uma obsessão estranha, inclusive pelo corpo do Sasuke, adolescente, conseguiu passar por uma transformação dessa? O que aconteceu? Tomou alguma vitamina? O nosso tio das cobras é um mestre das transformações. Então vamos dar uma olhadinha na trajetória moral desse cara ao longo do anime. Logo depois do seu like, dá um like. Aliás, trajetória moral tem que todo mundo, né? Todo mundo tem que ter. A gente não tem que passar a ser bom, temos que ser bons sempre, não é verdade? Fica a mensagem pra você, sempre fazer o bem. Vamos lá, galera. Bom, galera, antes de tudo, o Orochimaru é um shinobi movido principalmente pela busca do conhecimento. Tipo o ET Bilu. O cara tinha sede de saber de tudo no mundo dos ninjas e fazia um monte de experiência ninja lá pra descobrir as coisas. Experiência, inclusive, com crianças. Ah, pá, o maluco é maluco, né? Nesse processo ele matou muita gente. Aliás, você conhece o Orochimaru, você sabe, matar era tranquilo. Se eu falar pra você que ele poupava, o que aconteceu pra ele poupar, né? Mas o negócio dele era aprender todos os jutsus possíveis. Então ele tentou ficar imortal pra ter mais tempo pra estudar. Daí veio a obsessão dele pelos Uchiha. Especialmente pelo Sasuke. Rapaz, ele gostava do Sasuke, coisa louca. Naquela treta lá do Exame Chunin, lá atrás no clássico, né? Pô, ele pegou a galera do time 7 na Floresta da Morte e marcou o Sasuke com aquela marca da maldição lá que a gente conhece. Parece uma tatuagem, bacana pra caramba, né? Aí o Orochimaru deu um baita de um chupão no pescoço do Sasuke e deu vários poderzinhos pra ele, tá vendo? Então tem um preço, né? Ver um chupão no tio um cobra, pô, tem que ter no mínimo poder, né? Aí quando a quarta grande guerra ninja estava chegando finalmente, o papel do Orochimaru passou por uma transformação daquelas. Rapaz, boa transformação. Foi logo depois dessa guerra aí. Primeiro que era pra ele estar morto naquele ponto da história, mas beleza. Ele deu um jeito de voltar. Ele sempre dá, ok? E apesar dele ainda ter uma fixação esquisita no Sasuke, o cara jurou de pé junto que não tava nem aí pra guerra. O que já era bem diferente do maluco que literalmente tentou começar uma guerra com Konoha. Ainda em Naruto a gente já viu uma mudança, ok? E aí quando o negócio ficou tenso lá, com o Tsukuyomi Infinito e a treta da Kaguya, o Orochimaru finalmente agiu como mocinho e ajudou a Aliança Ninja a salvar o mundo. Como é que pode, rapaz? E assim, naquela altura do campeonato, ele já tinha sacado quanto o Naruto e o Sasuke estavam poderosos. Tipo, muito mais fortes do que ele. Ele sabia disso. Eles não eram mais aquelas crianças do passado. Colocar a marquinha agora no pescocinho do Sasuke, agora tava complicado pra ele. Aí quando ele percebe a própria fraqueza em relação a eles, o Orochimaru sacou que nunca ia conseguir dominar o corpo do Sasuke e deixou nas mãos dele o destino do mundo. Foi nesse momento que ele adotou uma filosofia mais passiva, sabe? Ele começou a preferir assistir as mudanças acontecendo em vez de ser o causador das mudanças. Então, com relação às mudanças, ele preferiu ser passivo e não ativo. Ele até fala isso, né? Dizendo que agora ele só queria assistir para que direção o Sasuke ia soprar os ventos da mudança. Desde então, o Orochimaru é tratado como se tivesse sido redimido. Uma nova pessoa. Ele recebeu perdão por ter ajudado na guerra, o que botou ele nas boas graças de Konoha. Ele agora tá por aí livre, né? Eu digo, mais ou menos, né? Ele fica meio que sob o olhar sanguinário do vigia, no caso o Yamato. É quase como se fosse um cárcere privado. Ele tá com uma
uma tornozeleira eletrônica, é isso que eu queria falar, praticamente isso. Bom, ele não tá usando, mas é como se fosse, que pô, Yamato nas costas, acho que eu prefiro até a tornozeleira. Mas o Orochimaru sempre dá umas fugidinhas quando ele quer, e a gente também sabe que se ele quisesse, o Yamato, todo o esquadrão dele iria jogar no Vasco rapidinho. Não dá pra comparar Yamato com o Orochimaru. O Orochimaru continua power pra caramba. Não tem prisão que segure aquela cobra, pô. É uma minhoca, vai pelas terras, vai pela terra, entende? Vai cavando, vira isca de peixe. Pô, o Orochimaru sai pra qualquer lugar. E assim, galera, com o Hokage Naruto sendo líder, o Orochimaru agora parece ser um cara de gente boa, né? Tá gente boa pra caramba. Mandando o filho dele, inclusive, o Mitsuki, pra Academia Ninja, colaborando com os assuntos da vila. Apesar dessa aparente mudança de coração, ainda fica uma pulga atrás da orelha em relação às intenções do Orochimaru. Cobra é sempre cobra, ok? É tipo a minha sogra. Tô de olho sempre. O jeito que ele age com o Sasuke é meio suspeito. O Mitsuki, coincidentemente, faz parte do mesmo time de Genin da filha do Sasuke, a Sarada. Será que ele vai continuar esperando o momento certo pra dar o bote? Talvez, sei lá, quando a maré mudar e ele ter uma chance de voltar a subir? Afinal, o Naruto não vai ser Hokage pra sempre. E o Orochimaru, que não morre nunca, não vai ter problema em esperar alguns anos. Que é isso? É igual eu. Vocês percebem que eu tô aqui? O tempo vai passando, os outros youtubers vão saindo, eu vou continuando. O tempo não passa pra mim, entende? A verdade, né, galera, é que a gente fica muito na torcida pra que esse não seja o fim do Orochimaru como vilão, ou pelo menos como personagem perverso. A gente quer continuar a ver o Orochimaru. A gente quer continuar a amar ou odiar o Orochimaru. Ele sempre é um dos caras mais assustadores do anime. Sempre teve muito mistério ao redor desse personagem. E pra ser sincero, essa mudança abrupta dele não pegou bem. O Orochimaru é um tipo de vilão que não merece redenção e que a gente gosta mesmo assim. É vilão pra gente gostar de ser vilão. É tipo o Freeza, porra. Quem é que não gosta do Freeza? Porra, a gente até torce. Freeza, leva a terra logo, né? O Orochimaru é tipo isso. O cara usou crianças de experimento, matou um monte de cobaia. Fazia prisioneiros inocentes lá, né? Usava o corpo dos outros. Se juntou a Katsuki, porra. Se juntou a vila. Matou o terceirão, galera. E a lista de cacas do Orochimaru continua. Poderia até continuar pra vocês. Não desce pra mim o fato de que um cara desse aí foi convidado pro casamento do Naruto e que pode ir pra Konoha de boa e ir pra reunião dos pais da Academia Ninja. Não dá. Mesma coisa que perguntar se um cara desse é gente boa, né? É gente boa, ele não dá, né? Eu acho que seria interessante ver o Orochimaru foragido depois da guerra. Por mais que ele tenha ajudado pra caramba a reviver o Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Minato, não importa. A guerra não teria sido vencida se o Orochimaru não tivesse feito a boa. Mas mesmo assim, isso não apaga os crimes absurdos que ele fez no passado. E também não apaga a personalidade perversa, que é dele, cara, tá inerente ao Orochimaru, entende? Se ele não tinha problema em usar a criança cobaia antes, o que mudou agora? Cara, na boa, acho assim, as pessoas mudam, ok? Mas você chegar, pegar o âmago da pessoa, a essência da pessoa, a maldade tá ali, cara. A maldade tá ali. Eu acho que a pessoa muda de opinião e tal, mas maldade não, caráter eu não acredito não. Eu não acredito. Um dia mau caráter, sempre mau caráter. É o Orochimaru. Eu acho que é esse cara. E se o Orochimaru fosse um foragido em Boruto, ainda daria pra usar ele na história. Talvez o Sasuke sempre soubesse da localização do Orochimaru, mas não revela pra Konoha porque ele sabe que o Kobrudo pode ser útil, né? Já que ele conhece muita coisa. Ele é um gênio, o Sasuke sabe que ele é um gênio. O Orochimaru seria um contato ilegal do Sasuke, digamos assim, entende? Um informante, que poderia usar ele pra se esconder quando ele quisesse se esconder, né? E pra conseguir descobrir coisas que ele não descobriria normalmente. O Orochimaru seria tipo a Deep Web do Sasuke. Deep Web Ninja, entende? E eu acho que essa trama ia se encaixar muito melhor. Porque no momento atual da história de Boruto, a gente poderia ver o Sasuke e o Boruto se escondendo junto com o Orochimaru. Porque o Boruto foi por muito tempo foragido, odiado em Konoha, do mesmo jeito que o Orochimaru seria. Seria muito bom ver isso, mas infelizmente agora o Orochimaru é um bom moço, é pai de ser humano artificial. Deve ser vegano também, hein? Eu acho até que ele tá se colando no asfalto agora. Mas o que você acha? Você gosta do Orochimaru como vilão ou você gosta dele como bom moço? Comentem! E toca aqui, se inscreve no canal, deixa o chakra entrar não, sair, né? Então, deixa sair o chakra, se inscreve no canal, ativa o sininho, que aqui não para, Naruto não para nunca. Obrigado de coração, galera, vocês são fera demais. Até a próxima, fui!